Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na Rádio RCI, pelas ondas da AM, pelo site Sempre RCI. Vocês têm a oportunidade, então, de estar ouvindo a gente, mas quem está no Facebook, no YouTube, tem a oportunidade de nos ver. E eu vou apresentar a obra de hoje. Quem está no Face vai poder acompanhar, Sem Medo da Morte. Essa é uma entrevista especial, porque é a de número 100. Então, centésima entrevista, centésimo livro que está vindo aqui hoje, né, no programa Entre Livros, nesse fomento que a gente faz, a escrita, ao autorado, a intelectualidade, a cultura em geral, né? Esse programa tem esse objetivo. Então, olha, a gente comemorou agora em fevereiro, no dia 7, essa semana, o Dia do Gráfico, que são essas pessoas que ajudam a materializar isso aqui, né, gente? Porque são os gráficos que os tipógrafos trabalham nas gráficas, não é isso? Meu marido foi gráfico durante quase a vida dele toda, aí, quase 30 anos de trabalho. Então, uma homenagem a essas pessoas que fazem com que o livro seja impresso, né? Sem eles, a gente não teria o livro. Hoje a gente está em outra onda, né? Que tem os livros virtuais, mas vamos falar do livro físico. Então, olha, centésimo programa, a gente traz aqui Vera Hoffmann, ela que é graduada em letras. Ela está falando com a gente lá do Rio Grande do Sul, gente. Ela é voluntária da Conscienciologia já há quase 2 décadas, né? E ela é também voluntária da Uniescom, que é uma instituição que reúne os autores da Conscienciologia, a União Internacional dos Escritores da Conscienciologia. Então, Vera, já receba as nossas boas-vindas nesse programa comemorativo. Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E mais uma sincronicidade, porque em fevereiro agora fez 10 anos do lançamento do livro, dia 6 de fevereiro. Foi lançado em 2011. Então, olha só que bacana, a gente está na semana do Dia do Gráfico, né, que são essas pessoas que imprimem o livro. A gente está comemorando 10 anos do seu livro e a gente está comemorando também o nosso 100º programa. E o tema de hoje, gente, é esse, né, já falei antes, Sem Medo da Morte, é o título do livro dela, mas o subtítulo é Construindo uma Realidade Multidimensional. Então, eu já queria, Vera, perguntar para você, né, pedir para você, na verdade, contar para a gente o motivo de você ter escrito, porque o motivo de você ter escrito está, né, contemplado, que é justamente essa vivência aí, sem medo da morte, que eu penso que tem mais de uma interpretação, mas eu queria que você contasse para a gente a história. Como foi que você chegou, né, a esse tema, Sem Medo da Morte? Como foi essa experiência para você? Então, primeiro eu vou começar te contando a história do título. Porque eu tinha escolhido outros títulos e mandado para a editora e ninguém estava gostando muito. Eles acharam que tinha que assim, ser mais forte o título, né? Que o livro o título precisava mostrar realmente a que veio, né? E eles estavam achando que aqueles não estavam bons. E eu, então, mandei para uma amiga minha, que foi, assim, muito participativa durante a escrita do livro, né? Ela revisou muitas vezes, me ajudou. E ela disse que estava deitada e não conseguia dormir de madrugada. E ela pensou assim, então eu vou levantar e vou dar a última revisada no livro, porque já está para ir para a editora para os finalmente, né? Então ela levantou e foi fazer isso. E disse que ela abriu o arquivo e leu o título, Sem Medo da Morte. E ela achou sensacional. E no outro dia cedo eu recebo um e-mail dela. Realmente, amiga, agora o título está ótimo. Esse título está com tudo. E eu fiquei chocada. Eu falei, mas como se eu não escolhi esse título? De onde que ela tirou? Ela disse,
não sei, mas eu li, eu juro que eu li. Então, veja só. Aí eu contei essa história para o pessoal da Editares e eles acharam o título ótimo. Foi unanimidade, né? Então, bateram o martelo, vamos colocar esse título. Então, foi inspirado pelo extrafísico, o título do livro. E por que eu escrevi, coloquei esse título, né? Porque, olha só, eu passei, assim, grande parte da minha vida com muito medo da morte. Na verdade, não era o medo da minha morte, mas era o medo da perda. É como se no meu íntimo eu soubesse que eu ia passar por uma grande perda, entende? Eu acho que era isso, porque eu tinha muito medo. E eu ficava vendo o que acontecia, né, em torno de mim, e eu pensava assim, eu não tenho estrutura para aguentar. Se acontece uma coisa dessas comigo, eu vou sucumbir. Era tão forte, assim, tão arraigado, né? E veja só, eu passei, né? Todo mundo considera que perder um filho, né, é uma das coisas mais difíceis de ser aceitas, porque a gente tem todo um plano de vida, que a gente vai ficar velho, e os filhos vão morrer muito depois da gente, e tudo. E, de repente, as coisas saem ao contrário do que a gente pensa, né? Então, um revés. Então, na verdade, eu nunca, jamais pensei em escrever um livro. Até eu já tinha passado pela experiência, já tinha passado alguns anos, já tinha conhecido a Conscienciologia, mas eu, assim, não me achava absolutamente capaz de escrever um livro. Não me passava pela cabeça, né? Por que eu ia escrever um livro? E foi interessante, assim, que eu tinha um sobrinho com muita afinidade comigo, e um dia a gente estava conversando e ele se virou para mim, assim, do nada, né? Eu já digo, e ele falou assim, tia, por que tu não escreve um livro? Eu falei, nossa, mas que ideia, mas estapafúrdia, por que eu vou escrever um livro? Mas aquilo ficou martelando dentro da minha cabeça, e eu comecei a pensar, mas será? Eu? Né? Sobre o que eu poderia, eventualmente, escrever um livro, né? Porque eu não tenho nada interessante para contar, né? O seu já tinha acontecido acidente? Já não? Já fazia 3 anos que quando aconteceu isso, já fazia 3 anos que tinha acontecido. E, é claro, eu demorei muitos anos para me convencer que eu poderia, né? Mas ali ficou uma pulguinha atrás da orelha. E 2 anos depois, eu estava fazendo um curso num hotel lá em Gramado, e aí eu escutei claramente, pela clareaudiência, né? Assim, que eu precisava escrever um livro, e eu fiquei assim chocada. Como assim? Eu? Mas sobre o que eu vou escrever? E aí, então, falaram para mim, e não falou sobre o que era, sobre a morte. Ele disse que eu precisava levar essas ideias da multidimensionalidade para as pessoas. Eu falei, nossa, mas tem tanto livro já sobre isso, livros tão bons, para que eu vou me meter a escrever, né? Aí eles falaram assim, você precisa extrair a complexidade do tema. E eu achei interessante, eu falei, bom, aí nesse ponto eu até que concordo, né? E aquilo ficou. Passaram mais uns anos, e eu então comecei a pensar, mas que assunto que eu posso trazer, né, para trazer a multidimensionalidade? Em que eu tenho experiência, né? E aí, de repente, clareou, né, que o que eu mais tinha experiência era justamente por ter superado esse fato da dessoma, ou da morte do meu filho, não. Então, assim, o que eu tinha que dizer para as pessoas que não conheciam nada, da mesma forma que eu, quando o fato aconteceu, eu não conhecia nada de outras vidas, de multidimensionalidade, eu ainda era católica, né? Assim, mais por tradição, eu já digo, mas ia levando, né?
Mas quando aconteceu o fato, realmente esvaziou completamente a religião dentro de mim. E eu já não estava muito contente, então, de repente, secou a fonte. E eu falei, o que eu achei interessante, assim, que, claro, eu estava abaladíssima, mas eu não me deixei abater, porque eu pensei assim, esse mundo não tem lógica. Segundo o meu raciocínio atual, não existe uma lógica, uma justiça no mundo. Mas, de repente, vai que eu é que não sei, eu é que não cheguei lá. Então, eu preciso descobrir isso. E eu pus na minha cabeça firmemente que eu tinha que descobrir, que haveria de ter uma lógica e que eu ia chegar lá, de alguma forma. Né? Então, eu comecei devagarinho, né? Porque como eu tinha muito medo de morte, de perda, de espírito, tudo isso me dava muito medo. E algumas pessoas já tinham tentado abrir o assunto comigo, né? Mas não eram pessoas muito próximas, porque não tinha ninguém, na minha família nunca teve ninguém espírita, não teve nada. Então, assim, próximo de mim, ninguém tinha essa ideia, né? De multidimensionalidade. Era tudo muito. Não é, a minha família nunca foi muito religiosa, mas todo mundo era dentro daquela quadradinho da religião, entende? Então, a gente custou para dar essa abertura. Sabe, Eu estou vendo que tu está querendo perguntar alguma coisa. Porque eu ia pedir para você falar justamente do como, porque assim, você já sabe da minha experiência, né? Mas o pessoal que acompanha, eu acho que eu já falei em algum momento aqui, mas o que aconteceu comigo? Eu passei por uma experiência muito parecida, porque eu era apaixonada, eu namorava uma pessoa, a gente era apaixonado os dois, né? E aí ele me ligou me chamando para a gente morar junto. E eu fiquei na hora, falei assim, como assim morar junto, né? Eu toda feminista, vou perder minha autonomia, como é que é? Aí eu falei, e ele falou assim, vem pra cá pra gente conversar, pra eu ir na casa dele. Aí eu falei, não, vem você na minha, de preguiça. E ele pegou a moto no caminho, foi pra minha casa pra gente combinar como que a gente ia fazer, se a gente ia morar junto ou não. Antes de chegar na minha casa, 400 metros da minha casa, ele teve um acidente e morreu, faleceu, né? Dessomou, como a gente chama. Então, aquilo para mim foi assim, eu perdi o meu chão. Eu fiquei sem referência. Por quê? Porque eu era materialista. Para mim, religiosidade, espiritualidade, tudo tinha a ver com o ópio da religião, que o Marx falava, né? A religião é o ópio do povo. E eu falava assim, e agora? Como que eu vou seguir a minha vida sem essa pessoa? Porque eu não conseguia mais ver a minha vida sem a pessoa. Para mim, era assim, eu não via futuro, não via mais a vida sem ele. E eu fiquei muito desestruturada. Então, eu levei um tempo até essa superação que você vai falar pra gente aqui daqui a pouco, ela não é uma coisa assim, de uma hora para outra, não é assim tão simples e tão fácil né, tá tudo certo, existe vida após a morte, tá tudo bem. Não é bem assim, porque a gente tem uma convivência, a gente tem um amor por aquela pessoa que não tá mais ali, e dali a nossa vida tá toda organizada com a presença daquela pessoa, aquilo altera toda a rotina da gente, não é só para a pessoa que muda, para a gente muda tudo, né? E a gente fica sem chão. Então, quando você fala de perda, e você falou primeiro da perda, para mim a primeira sensação era perda, como lidar com isso, né? É uma dor, é a saudade. Eu ficava imaginando assim, gente, ele tá apodrecendo dentro do caixão, aquilo me dá um desespero, assim, como assim? Aquela pessoa que estava do meu lado tá sendo comida pelos vermes, sabe aquele negócio? Era assim, horrível, só de eu pensar, porque eu não tinha referência de multidimensionalidade. Então, não era para eu falar da minha história, eu estou falando, né? Mas é que... Não, mas tá ótima, tá ótima. Para mim, foi um impacto muito grande, emocionalmente desestruturante, e eu levei muitos anos para eu conseguir superar.
Tanto é que meu primeiro livro era para ser Superação da perda de um ente amado. Esse era o título do meu livro, quando eu comecei a escrever. Daqui a pouco eu fui vendo que eu tinha tanta experiência na militância política que aquilo que era o evento central passou a ser um capítulo, né? Porque eu ainda precisava reorganizar minhas emoções para poder falar muito bem sobre isso sem me afetar, né? Então, enfim, essa foi a minha experiência, que eu imagino que para você tenha sido similar, porque a minha questão é um relacionamento afetivo homem e mulher, né? Mas o seu caso é um sentimento maternal, é um amor maternal que todo mundo fala que supera qualquer outro sentimento, né? O amor de mãe é uma coisa muito forte. Então, eu queria que você falasse um pouco, sabe, dessa realidade, assim, o fato em si da dessoma, o que trouxe para você, como é que foi lidar com a perda, como é que foi assim, o primeiro impacto e depois como que você foi se construindo como pessoa, como que você foi superando as suas dores, entendendo a multidimensionalidade. Mas eu estou vendo que eu já estourei no meu horário e eu vou pedir para você falar sobre isso depois do comercial. Tudo bem, Vera? Tudo bem. A volta, pessoal. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Vera Hoffman, falando sobre o Sem Medo da Morte, sobre essa questão de como lidar com o sentimento da perda. Era daí que eu queria que você pegasse. Vera, conta pra gente um pouco dessa sua experiência, porque a gente tem uma realidade teórica que muita gente nem viveu ainda, mas na hora que você passa pela situação é que você vê o que é realmente o significado da morte na vida de quem fica. Aí tem tanta experiência que eu queria colocar que eu nem sei por onde começar. Mas assim, ó, antes da dessoma definitiva, ele sofreu um acidente. E eu estava no meu carro, ele estava andando de bicicleta e nós íamos indo por uma rua sem movimento nenhum. E vinha um único carro. E esse carro empurrou ele contra a calçada, sabe? E ele bateu no meio-fio, bateu numa árvore e caiu no asfalto. E ele ficou desacordado muito tempo e eu achei que ele estava morto. Resultado, eu tive que juntá-lo do asfalto, levar para o hospital. Então, foi uma coisa assim, verdadeiramente terrível. Eu fui aos prantos, eu não sei como cheguei no hospital, entende? E aí, enfim, ali ele fez uma cirurgia, porque teve uma hemorragia, né? Enfim, não vem ao caso agora, mas a partir daquele momento, eu comecei a ter um sentimento de que ele não ia ficar muito tempo com a gente. E era uma coisa que me apavorava. E realmente, depois eu descobri que o meu marido também passou por isso. Só que um não falava para o outro, de tanto medo que isso dava. Né? E aí, depois de 9 meses e uns dias, realmente ele ficou muito mal e demoraram um tempo para descobrir que era um tumor, né? Ele foi descoberto no cerebelo, mas não sei realmente onde ele começou, enfim. E em pouco tempo tudo se resolveu. Mas, a partir dali, eu lembro de... Eu muito apegada, óbvio, né? Queria, de todas as formas, que ele sobrevivesse, mas, ao mesmo tempo, eu via o sofrimento daquela consciência. E teve um dia que eu e meu marido estávamos assim, trancados lá na sala, conversando, e a gente falou assim, olha, vamos rezar muito para que aconteça o melhor para ele. Né? Então, eu percebi que já era uma coisa que a gente já tinha essa noção cosmoética, né? Sem saber o que era isso, né? A gente já estava pensando que talvez ele fosse mesmo e que
né, talvez seria até melhor que não ficasse sofrendo tanto tempo, enfim. Mas é uma coisa muito difícil, né? E ao mesmo tempo que a gente quer soltar, a gente quer prender, né? Mas, enfim, eu sei que eu acho que o fato de nós dois termos liberado ele, né, que acontecesse o melhor para ele, eu acho que isso acelerou bastante a partida dele. E, enfim, aí depois que aconteceu, eu já nem lembro o que eu ia emendar nisso aí. Era sobre a perda, né? O sentimento da perda, não é isso? Pois é. E, bom, vamos a outra, porque agora eu perdi o fio da meada. Tá bom, vamos embora. Ai. Então, Vera, aí, assim, esse impacto realmente, eu penso que é um trauma, né? Muita gente coloca isso como um dos grandes traumas que a pessoa pode viver, a perda de alguém, né? A perda digital, não é isso? Só que, ok, a gente passou pelo trauma, né? Aos poucos fomos juntando os pedaços, digamos assim, porque a gente fica desestruturada mesmo, né? Mas como que foi para você, então, entender a questão da morte e ir superando essa dor, assim, inicial? Olha só, eu defendi um verbete o ano passado, não, ano passado não, 2019, que chama antivitimização dessomatológica. E eu lembro de ter colocado nesse verbete o seguinte, que eu tenho alguns traços que eu trouxe comigo que provavelmente eu já trabalhei muito em outras vidas, né? Se não é óbvio, eles não estariam se apresentando. E eu só fui perceber esses traços depois de muitos anos, analisando uma carta que eu tinha escrito para o meu outro filho, assim, acho que 2 meses depois que nós passamos pelo processo da morte do mais velho. Então, nessa carta que eu escrevi para o outro filho, eu coloco assim que a gente tem que seguir em frente, que se a gente ainda está aqui nessa vida, é porque a gente tem alguma coisa para fazer, e se a gente tem alguma coisa para fazer, a gente tem que ter assim otimismo, que a gente tem que ter alegria de viver, que a gente tem não sei o quê. Então, eu mesma me choquei depois de anos quando eu li aquilo que eu tinha escrito, né? Falei, nossa, da onde que eu tirei essas ideias? Naquela época. Mas então, assim, eu tive muito presente que eu tinha os outros filhos, que eu tinha que lutar muito para eles não sentirem, para eles conseguirem superar, entende? Eu me agarrei muito nisso. Então, eu acho importante, porque o que eu vejo por aí é o seguinte, as mães perdem um filho e esquecem completamente que tem os outros. Né? E os outros ficam com problemas sérios. Eu lembro de depoimentos de pessoas que vinham a mim contar assim, olha, eu passei por isso, eu era pequeno e a minha mãe nunca mais se preocupou comigo, a minha mãe só chorava, só vivia trancada, só pensava no outro filho que se foi. Então, assim, eu decididamente, eu acho que eu consegui superar isso. Uhum. Então, O seu eu foco, acho que a gente tem... o seu foco, na verdade, foi pensar em quem ficou, né? Isso eu acho importante, né? Eu já não tive essa noção, mas bom, mas aí você tinha uma compreensão sobre a vida após a morte? Como que era esse entendimento assim do que, ok, dessomou, acontece o quê, né? Na verdade, assim, mas na vida dele, né? O que vai acontecer depois da morte? Como é que foi essa descoberta para você? Olha só, eu não sabia praticamente nada, muito pouca coisa. Eu sabia, assim, que poderia existir uma outra vida, né? Que existiam os espíritos, etc e tal, mas basicamente era isso, né? E aí eu comecei a ter sonhos com o meu filho.
E eu também não conhecia projeciologia, né? Não sabia o que que era. E eu tive a sorte de ter um encontro de destino que mudou toda a minha vida. Eu precisei ir num médico e ele era um médico naturalista e ele falou: me fala dos seus sonhos. Aí eu falei: olha, eu tenho sonhado assim com meu filho. Eu disse: olha, doutor, mas eu não sei o que que é, porque é uma coisa tão real que eu acordo, eu juro que aquilo aconteceu, é muito real. E ele falou, simplesmente ele falou assim: você quer saber mais sobre isso? Eu falei: é tudo que eu quero. Então toma esse telefone aqui e liga para esse pessoal que lá tem uns cursos e eles falam sobre isso. Ah, não teve dúvida, né? No outro dia eu já estava inscrita no curso de projeciologia e aí eu percebi assim, que aquilo que o professor falava, para mim era só materialização, era colocar em palavras uma coisa que no meu íntimo eu acreditava que era verdade, eu sabia que era verdade, né? Então eu fiquei fascinada com aquelas ideias assim. Só que entre ficar fascinada e entender tudo e aceitar vai um bom tempo, não? Sim. E a primeira experiência que eu tive com ele, inclusive, ele estava num hospital extrafísico, não? Foi logo depois da dessoma, e ele ainda tinha assim aquela cicatriz grande aqui na cabeça, estava carequinha, e eu só percebi que ele não tinha sonda mais para alimentação. E eu fiquei muito feliz de ver que ele não tinha sonda, porque aquilo me deixava deprimidíssima, né? E aí ele falou para mim assim: olha, pode ficar tranquila, que aqui estão cuidando muito bem de mim. E eu vi assim o quarto extremamente limpo, lindo, é, a janela imensa dava para umas montanhas e muito verde naquelas montanhas. Então aquele lugar lindo me deu uma tranquilidade, sabe? Eu voltei feliz, feliz, impressionante, né? E tive várias experiências com ele, né? Que foram evoluindo. E agora nem sei qual é a outra que eu ia contar, eu perco. Mas isso tudo você teve antes de saber que existia projeciologia. Vocês, Você já foi tendo exatamente. experiências e depois você foi ter, então, a explicação da sua experiência, né? Exatamente. Eu só achava que era um sonho muito real e depois é que eu fui entender que aquilo era uma projeção. Não. Fala E pra gente. aprendi. Ah, Então, assim, aprendi muito com ele, extrafisicamente. é mesmo? Inclusive, assim, a primeira, logo depois que, não foi logo depois, não sei exatamente, eu tive uma projeção que ele estava estudando no extrafísico. E eu não sabia que dava para estudar no extrafísico, não tinha pensado nisso. E aí eu fui assim, não, mas eu acho que esse sonho aí é sonho, né? Porque. E ele falou, não, aqui dá para estudar. E depois eu fui falar com as pessoas e disse, não, claro, a gente estuda extrafisicamente. Então, na verdade, assim, eu coloco no meu livro que eu queria saber era dele, né? Queria notícias dele, saber muito dele. E no final das contas, eu aprendi foi mais de mim. Eu aprendi muito sobre mim através das experiências extrafísicas com ele. Como? Porque, Como assim? porque assim, ó, para mim, o que importava era o corpo físico, né? O corpo físico, para mim, era tudo praticamente. Eu pensava, não, a gente tem uma alma, claro, para quando a gente morrer, mas eu nem sei o que essa alma vai fazer também, né? Era uma coisa assim muito abstrata, eu não, sabe? E então era ligada mesmo no corpo. Quando perdeu o corpo, eu não sei como é que vai ser, porque é tudo que a gente tem. E aí, com as experiências, é que eu fui entender que realmente o corpo é uma coisa que a gente ganha para ter uma experiência temporariamente aqui. Que a gente é uma consciência extrafísica que de vez em quando vem para a Terra, tem as experiências, depois volta para casa. E isso me deu uma calmia e uma sensação de liberdade inacreditável, né? Mudou tudo. E também outra coisa,
a sensação de responsabilidade. Porque quando a gente está na religião, tudo é terceirizado, né? É Deus que dá, é Deus que tira, é o santo que dá, né? Enfim. E quando a gente entende que a gente é uma consciência que está em evolução, que já teve muitas vidas, que vai ter muitas outras ainda pela frente, a gente entende que é o único responsável por aquilo que a gente está fazendo, não? Se a gente plantou certas coisas lá no passado, a gente só pode colher aquilo que a gente plantou, não pode colher coisa diferente. Então, a responsabilidade da minha experiência advém de coisas que eu fiz no meu passado. E eu pude provar uma das coisas que antes dele dessomar, dele morrer, teve um dia que eu cheguei perto dele e ele falou assim, que era para mim me afastar, porque eu estava com um cheiro muito horrível. Ele não suportava o meu cheiro. E aí eu fiquei chocada, porque eu pensei assim, até agora ele está em plena sanidade, ele nunca teve nenhum problema, né? A doença não afetou em nada o que ele pensa, a lógica, a racionalidade dele. Mas naquele dia, quando ele me falou aquilo, eu fiquei muito impressionada. E até o médico chegou lá em casa e eu falei para ele, ó, eu tenho que me examinar, porque eu estou com alguma coisa estranha. E ele disse, não, você não tem nada, nem mau hálito, não se preocupe. E aquilo ficou na minha cabeça, martelando meses a fio. Em seguida, ele dessomou e aquilo martelava na minha cabeça, e martelava na minha cabeça. E eu dizia, como é que eu posso ter uma resposta para uma coisa tão absurda? Mas eu quero uma resposta. E aí, eu ia muito numa farmácia homeopática, então eu sempre via lá uns cartazes sobre terapia de vidas passadas. E eu falava, ai, mas isso, eu tenho medo disso, né? Mas até que falou mais forte, a vontade de saber falou mais forte. E eu fui fazer a tal da terapia de vidas passadas. Até pensei assim, esse cara não vai me hipnotizar, não vai conseguir. Pois olha, eu consegui ver uma vida passada, que não necessariamente a última, não sei lá há quanto tempo foi isso, né? E ele disse que vamos começar pelo momento da morte. E eu me vi enforcada no meio de uma mata, putrefata, completamente putrefata. E esse menino, um menino, me achou. E esse menino era meu filho e era ele. E aquilo deve ter impregnado demais o sentido do olfato dele. E quando ele estava próximo da dessoma, que ele estava descoincidente, que ele me viu, ele deve ter acessado alguma coisa da memória integral, né? E aquilo aflorou por um instante. Então, não durou muito tempo, depois normalizou, né? Mas aquilo veio à tona. E foi interessante porque depois o terapeuta ele falou, agora vamos regredir um pouco mais, veja o momento do seu enterramento. Aí eu vi o momento do meu enterro e eu via o que as pessoas pensavam de mim. Poxa. E esse menino, ele estava desesperado e ele me culpava. Ele dizia, eu não entendo por que você fez isso, eu não consigo entender. Ele achava que a gente era muito feliz, só que eu era deprimida e eu não aguentei. Eu me matei. Você se suicidou? Eu me suicidei. Ai, entendeu? Que coisa! E ele me culpava por isso. Então, olha só, aí a gente criou uma interprisão, né, entre nós, que aos poucos deve ter vindo se resolver, né, mas ainda tinha resquícios que sobraram para essa vida, não? Nossa, interessantíssimo, Vera, que você está contando para a gente. Você vê, às vezes, a gente não tem noção e não valoriza o parapsiquismo, né? Porque isso foi o parapsiquismo dele. Ele acessou uma informação
que não estava acontecendo aqui na nossa realidade intrafísica, né? E a gente, imagina, você ia falar o quê? Olha, ele não está com os sentidos, né, bem apurados, ou senão você podia até achar que era alguma consciência que estava ali, sei lá, né? Mas é que interessante isso, né, Vera? A gente vai chamar agora nossos patrocinadores mais uma vez. Pessoal, daqui a um minutinho nós estaremos de volta falando desse assunto interessantíssimo aqui, que é Sem Medo da Morte. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Sem Medo da Morte. Esse é o tema que a gente está conversando hoje com a autora Vera Hoffman. Agora, Vera, é interessante que as suas experiências parapsíquicas, né, depois que ocorreu a dessoma dele, te ajudaram a compreender esse processo todo, né? Agora, em relação à questão da perda em si, porque a gente tem esse sentimento, né? Como é que foi, assim, para você a superação de fato? Só você ter tido as experiências com ele foi o suficiente para você ficar tranquila e falar assim, olha, tá tudo bem, tá tudo resolvido dentro de mim, ele tá lá, eu tô aqui, e numa boa. Como é que foi isso? Olha, foi gradual. Inclusive, assim, ó, eu narro uma experiência que eu achei das mais importantes também, que eu encontrei com ele no extrafísico, ele já com uma aparência de adulto, bem tranquilo. Ele tinha uma aparência completamente diferente, olhos de cor diferente, pele de cor diferente, mas eu sabia que era ele, entende? E a gente estava conversando e lembro muito bem que eu provei que a gente estava conversando telepaticamente, depois eu fiz a experiência, e nós estávamos então conversando e eu peguei na mão dele assim e falei, meu filho. E aí, quando eu falei, meu filho, eu escutei as minhas palavras, aquilo me deu uma repercussão imensa, mas uma coisa assim me tocou, parece que me jogou para trás aquele meu filho. E eu falei, nossa, que sentimento de posse, né? E aí, imediatamente eu falei assim, não, eu quero que você se sinta livre, seja uma consciência livre, livre dos nossos apegos aqui, porque eu já sei, eu disse para ele, que essa condição de filho é uma condição passageira. E aí ele deu uma risadinha, assim, ele era uma pessoa muito alegre, muito bem-humorada. E ele então veio com aquele bom humor dele e falou assim, agora, né, você está me dizendo isso, mas antes você me prendia, né? Então, aquilo foi assim, olha, deu nos meus dedos, entendeu? E eu nossa, preciso ser mais atenta ao que eu penso, né, a tudo, para deixar ele em liberdade realmente. Mas eu acho que em pouco tempo daí a gente conseguiu dar essa volta, né? Eu achava até que ele já estaria agora, nesse momento, ressomado. Mas em 2018, eu tive a última experiência com ele e ele não estava ressomado. Ele estava ainda consciência e tinha evoluído bastante, assim, para o meu ponto de vista. Foi muito interessante porque foi num curso também lá em Gramado, um curso da Apex, que é um curso de campo, então estava todo mundo, né, naquela energia, naquele campo energético fabuloso, que o parapsiquismo da gente fica bem aflorado e tal. Mas antes de ir para o curso, eu tive uma projeção que eu não ouvi, mas eu sabia que ele ia estar no curso. Alguém, não sei como é que foi, eu sabia que ele ia estar lá. E eu lembro, assim, de eu estar levando muitas consciências junto comigo para o curso. Eu levei, assim, um ônibus cheio de gente. E aí eu estava lá no curso e eu pensava assim, eu queria perguntar para o EPCOM,
do professor que estava, né, no comando lá, sobre aquela minha projeção, se ele tem alguma notícia dele, né? E eu, no primeiro dia eu pensei, não, mas isso é muito egoísmo, eu ficar aqui pensando nos meus casos aqui, não, vou perguntar uma outra coisa. Aí no segundo dia eu estava lá naquela coisa ainda, né? Tem que perguntar, mas eu acho que eu não pergunto. E sempre alguém parecia que me dizia, pergunta, né? Aí eu, tá, então eu vou perguntar. Aí eu perguntei para o EPCOM, eu disse, olha, é que eu tive uma projeção assim, então eu queria saber se tem alguma notícia, vocês têm alguma notícia dele, né, para me dar? E daí o EPCOM pensou assim, sim, ele está aqui, ele faz parte da nossa equipe. E foi uma coisa que emocionou todo mundo da equipe, sabe? E aí eu saí dali, depois eu ainda fiz outra pergunta, fui para o colchonete. Quando eu deitei no colchonete, eu vi ele aos meus pés, assim. Aí realmente eu chorei, mas eu chorei de uma alegria, era uma alegria tão imensa. Era como se eu tivesse encontrado um amigo querido de muitas vidas, assim. E eu falei para ele, tu sabe por que eu estou chorando? Eu estou chorando de alegria. E ele disse, então foi uma coisa realmente emocionante. Nossa. Saber que ele já está num outro patamar, né? E você também, para poder entender. Então eu penso uma coisa assim, importante até para quem está ouvindo e assistindo a gente, que é assim, a gente pensa muito sobre isso do ponto de vista da gente aqui. Mas para quem vai também é um choque, também uma mudança de realidade, né? Fala para a gente um pouco assim, como que é essa, agora como professora de Conscienciologia, né? Como que é essa transição aí depois que a pessoa dessoma, depois que a pessoa perde esse corpo, passa pela morte física, né? O que acontece depois disso, assim, para a gente poder, só para dar uma orientada para o pessoal? Olha, eu acho que a gente dramatiza muito aqui, porque eu penso, minha maneira de pensar, né? Eu penso que é mais difícil para quem vai do que para quem fica. Porque eu digo assim, quem fica perdeu uma pessoa querida apenas, né? Quem vai perdeu todos os seres queridos, a família inteira de uma vez só, né? Perdeu o seu projeto de vida, perdeu a sua casa, perdeu a sua referência, perdeu tudo de uma vez só. Então, se a gente colabora para que eles se reestruturem logo, é interessante, né? Agora, se a gente ainda ficar piorando a situação deles, é bastante complicado. Eles sofrem também. A pessoa nunca se dá conta de quanto o que está do outro lado pode estar sofrendo por ver o que está acontecendo aqui. Não? Então, isso é uma coisa interessante, porque eu passei por uma experiência, né? De uma vez eu estava na frente da minha casa e uma vizinha viu o meu namorado que tinha dessomado do meu lado. E eu não via, eu não interagia, eu não tinha parapsiquismo nenhum. E aí é interessante assim você ver que para a pessoa ela está acompanhando tudo que a gente está passando. Então, se a gente está sofrendo, eles estão ali do lado, eles estão sofrendo também, eles estão sentindo. Depois eles falam, você sofre, ele sofre também. Não é porque só porque você sofre, ele sofre. Não, é porque ele está vendo. Olha, eu estou aqui, eu estou viva, estou do seu lado. E a pessoa que está ali tapada, né? Você, tá aqui, cadê? O que aconteceu? E agora? O que vai ser da minha vida? E a pessoa está lá inteira, viva, seguindo a evolução dela, né? Então, eu acho que isso, assim, é bem importante ressaltar, né? Que a pessoa, muitas vezes, ela acaba ficando próxima, fica junto com a família, por causa do nosso apego, né? Porque a gente fica querendo a presença da pessoa ali, e a pessoa fica ali presa energeticamente, né? Com aqueles sentimentos ali todos de angústia, de saudade.
Então, isso dificulta até o processo evolutivo dela, né? Porque ela poderia estar fazendo outras coisas, preparando a próxima vida, reestruturando, entendendo tudo que passou nessa vida, se acertou, se errou, onde que ficou ali, né, a pendência e tal. Eu acho que isso é bem sério, assim, da gente falar, né? O quanto que é importante para quem fica esse entendimento de que, olha, a pessoa vai do jeito que ela é, com os sentimentos que ela tem. Então, ela não vai ficar mais madura só porque ela morreu. Ela vai com a mesma imaturidade. Não vira os mesmos sentimentos, tudo. É isso mesmo. Isso é bem sério, né? Porque a gente acaba ou endeusa demais a pessoa, nossa, aí esquece tudo que ela fez de ruim, né? E fala assim, não, uma pessoa era ótima. Não, tinha um monte de atrito. Ou ao contrário, né? Ou assim, fica com os sentimentos de apego e de saudade que dificulta da pessoa seguir o caminho dela, né? E aí eu acho importante falar que, assim, depende também muito da consciência, né? Porque às vezes tem umas que são mais maduras, elas conseguem passar, deixa a família lá e vai fazer as coisas delas, né? E outras não são tão maduras, acabam querendo ajudar a família e agem como guia cego. Então, assim, é uma série de coisas que não é tão simples, mas também não é tão complexo, né? No sentido de que nós continuamos sendo nós mesmos, né? Acho que é mais ou menos por aí. Né? E quem foi... uma outra coisa que eu acho importante, que eu coloquei no final do livro, é que todo mundo só fala dos problemas e da tragédia que é a morte, né? E daí a gente pensa assim, mas se tudo tem um lado positivo e um lado negativo, quais são os lados? Qual é o lado positivo da morte, né? Ou da dessoma? Então, eu elenquei lá fiz uma lista de todos os pontos positivos, né, da dessoma. Então, se a gente está aqui temporariamente e vai voltar, o que acontece? A gente se apega a um corpo que, na maioria das vezes, ele já está todo ralado, está doente, está com 1000 problemas. Por que não descartar esse corpo e voltar tranquilo para casa, né? Porque esse outro corpo que a gente interage no extrafísico, o psicossoma, ele não precisa ter nenhuma doença, ele não precisa respirar, ele não precisa trabalhar, ele não precisa de nada disso. O problema é que a gente passa uma vida condicionada a ser o corpo físico. E a gente, quando dessoma, continua condicionado que está com o corpo físico. Porque a gente continua pensando, sentindo, e se olha e vê um corpo, que é igual ao corpo físico. E é por isso que as pessoas que dessomam acham que estão vivas. Porque elas têm um corpo igual ao corpo físico, né? Só que, claro, adequado para aquela frequência energética. Mas ele parece tão denso, ele parece tão físico quanto o nosso corpo físico. Ele parece, né? E a pessoa acredita que está viva. Então, ela leva os condicionamentos, né? Por isso que é tão importante a gente se preparar para a dessoma, a gente entender o que é esse processo, para quando deixar esse corpo que já não serve mais, que está com problema, deixar definitivamente todos os problemas dele aqui e partir só com o psicossoma, livre, sem precisar respirar, sem doença, para poder fazer outras coisas mais interessantes no extrafísico, encontrar os nossos amigos, que a gente tem milhares de amigos extrafísicos, né? Começar a trabalhar, ler, evoluir extrafisicamente. Então, vamos pensar tudo de bom que a morte pode trazer, em vez de pensar só nessa ruptura que é o fim, que é uma tragédia. Não, vamos nos preparar para isso, vamos entender esse processo. Quando a gente entende esse processo, e principalmente quando a gente não só tem a teoria, a gente tem a prática, ou seja, a gente, pelo parapsiquismo, pela experiência de sair do corpo,
a gente verifica isso em loco. Então, para que sofrer? Não tem mais lógica, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que esse seu título, ele é muito assertivo, porque sem medo da morte, você pode pensar em dois aspectos, né? Um é a gente não ter o medo de perder alguém, e outro é a gente não ter medo da gente dessomar, né? E também tem o lado da pessoa que já dessomou, na verdade são três, né? Porque às vezes a pessoa, ela dessoma e ela nem sabe que ela já dessomou, porque ela tem tanto medo de morrer que chega lá no extrafísico e acha que está vivo ainda, né? Que eu acho, é muito sério isso, porque quando a gente conscientiza de que, olha, tô olhando no espelho, né? Mas quem eu tô olhando é uma forma de um corpo que eu tô atualmente habitando. Na hora que eu perder isso, a minha essência, ela continua viva, né? Eu, enquanto consciência, me manifestando, pensando, sentindo, né? Gostando, desgostando, eu continuo atuando. Então, na hora que a gente entende que a gente, enquanto consciência, a gente é eterno, muda a nossa perspectiva de ver a nossa própria vida hoje. Então, não é só sem medo da morte, do que um dia a gente vai morrer, mas é sem medo da morte, porque isso traz uma mudança na nossa vida, de como a gente leva a nossa vida, né? Exatamente. Eu coloquei no livro que eu fiquei estudando, né, me interessando pelo fato da morte, estudando a morte, eu descobri o sentido da vida. Isso que é mais importante. E eu ganhei com isso uma liberdade de viver assim, de ser mais feliz, entende? Sem ter essa preocupação que eu tinha antes, né? Assim, viver atormentada. E o que a gente faz? A gente bota por baixo do tapete e acha que está resolvido o problema. Só que o medo acumulado vai só aumentando, né? Então, é bom a gente vencer os nossos medos, né? E o trauma acaba sendo grande, o impacto, porque se você não está preparado, agora, hoje, se acontecesse hoje, o nosso entendimento seria outro, né? Alguma pessoa da nossa família, algum ente amado, com certeza a gente vai sentir? Vai, porque a gente não é robô, né? A gente tem sentimento. Mas é diferente como a gente encara aquele sentimento de perda, porque a gente sabe que a gente não perde ninguém, né? A vida continua, a pessoa continua, a gente vai se encontrar lá no extrafísico, vai se encontrar depois que ressomar numa próxima vida, quer dizer, a gente está dessomando e ressomando, né? Há quantos milênios? Então, isso aí tira o peso de cima da gente, né? Dá uma maior tranquilidade mesmo para... E é o melhor aproveitamento da vida, né? Não, peraí, então deixa eu fazer tudo que eu me programei nessa vida para chegar lá tranquila. Olha, cumpri o que eu tinha planejado, tá tudo certo, qual é a próxima tarefa? Não é isso? Eu acho que é mais ou menos por aí. É bem por aí, exatamente. Agora, Vera, a gente tem aí alguns minutinhos finais, dá tempo ainda, né? Tem alguma coisa assim que você acha que é importante falar, de deixar assim para as pessoas refletirem, assim, alguma coisa que a gente não falou e que você acha que vale a pena a gente deixar assim para o pessoal refletir? O que eu poderia dizer? Olha, eu acho que a gente tem que... Ai, me pegou. Eu não estava preparada para essa última frase. Não, mas você... Não sei qual é a mensagem, mas eu acho assim que a gente tem que buscar o sentido da vida. Isso. Buscar a lógica da vida. Né? Porque enquanto a gente não pensa nisso, a gente não resolve nenhum problema. Né? Porque a gente nasceu para quê? Né? A gente vem para essa vida para fazer o quê? Tem que ter alguma coisa de útil, de produtivo e de assistencial para a gente fazer aqui, porque senão não justifica a gente viver várias vidas
Para quê? Só para reencontrar aquelas pessoas que a gente sempre viveu? Não, né? Então, eu acho que tem sim um sentido nisso, você está muito certa. A gente tem um sentido da vida que tem relação com aquilo que a gente planejou, né? De fazer, e se a gente está fazendo ou não aquilo que a gente planejou, né? Acho que isso é o mais sério, porque às vezes a gente tem um monte de coisa para fazer e não é só a tarefa do dia a dia, são assim, quais são as reconciliações que a gente tem que fazer, né? Quais são os aprendizados que a gente tem que ter, o que nós temos que deixar de legado para a humanidade? Esse livro é um legado para a humanidade. Você pegou uma experiência sua, né? E você está mostrando para as pessoas, olha, é possível você superar o medo da morte. É possível você passar por um processo da perda e ser aquilo tranquilo dentro de você, porque você sabe que a vida continua após a morte. Então, acho que isso é o mais sério, né? Não sei se... E o interessante é que quando você passa pela experiência e você vai falar para alguém do teu exemplo, aquilo tem um peso muito maior, né? Não é? E olha só, tudo, eu acho que a sementinha de tudo começou quando, lá no dia do enterro, eu justamente busquei uma pessoa que eu achava que ia me dar a ideia que eu precisava, porque a pessoa tinha perdido um filho, fazia lá uns 2 anos, tinha perdido um filho. Então eu pensei, essa pessoa é a única aqui que pode me dar uma ideia do que realmente acontece. E eu fui muito esperançosa conversar com essa pessoa. E ela me derrubou, literalmente. Ela disse assim, cada dia fica pior. A saudade aumenta, a dor fica maior, não sei o quê. E aquilo foi um choque realmente. Eu pensei, mas como? Né? Como é que eu vou aguentar essa saudade? Isso tudo. Porque eu ficava imaginando que a saudade ia crescer exponencialmente, né? E ela veio me dizer aquilo, foi horrível. Então, o que eu procuro dizer para as pessoas é assim, ó, que não acreditem nisso, de forma alguma. Que tem jeito, tem maneiras da gente não ter saudade, que com o tempo a gente resolve esse problema, que a gente pode ser mais feliz do que a gente era antes, pode adquirir mais conhecimento, mais experiências, fazer mais coisas que te realizem, embora não tenha mais aquela pessoa desse lado, nessa dimensão. Mas sabe que ela está na outra dimensão, que ela está bem, e a gente pode perfeitamente viver sem saudade. Não, isso então, acho isso é muito sério. Muito sério, e você ajuda a pessoa a superar, você ajuda a pessoa a sair da dramatização que ela está, né? Então, quer dizer, só aí já dá para ver que a sua maturidade já foi, né, esclarecedora em relação a outras pessoas depois de você, né? Porque antes de acontecer com você, era uma realidade. Agora, com toda a compreensão, o esclarecimento que você dá pelo seu exemplo é outro e ajuda as pessoas, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Então, Vera, olha, agradeço imensamente a sua participação. Gente, o livro dela é esse, Sem Medo da Morte. A gente está, então, hoje encerrando esse programa comemorativo do 100º programa Entre Livros. Vera, então, fica aí para você a nossa gratidão. E a vocês, pessoal, semana que vem, sempre 13h, programa Entre Livros, trazendo uma novidade para vocês. Rose, de coração, obrigada. Foi muito bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.